promessa do céu, tem sim. Nosso programa está de volta e agora falando sobre separação de corpos. Pode ligar e esclarecer a sua dúvida no telefone 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886 ou através das redes sociais, Twitter e Facebook. Aí estou recebendo aqui agora nos nossos estúdios o doutor Célio Castro dos Santos, que é advogado e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Doutor, eu queria que o senhor começasse explicando para nós o que é considerado separação de corpos. Separação de corpos é uma medida judicial que visa garantir direitos ou proteger uma pessoa que está em vias de começar o término de uma relação, de uma união estável, de um casamento, não é? E ela basicamente se divide em duas formas. Ou a pessoa quer deixar o lar conjugal, o local onde reside com o companheiro, com o esposo ou marido, e precisa de uma autorização judicial, ou, de outro lado, a pessoa, por razões de agressões físicas, morais, entra com uma ação na justiça visando afastar o cônjuge do lar conjugal. Essa separação de corpos, ela é feita através de via judicial também? Sempre através de via judicial. Sempre através de via judicial. A pessoa ingressa na justiça, né? E expõe ao juiz o problema, não é? E o juiz ou autoriza que ela deixe o lar, né? Ou determina que essa pessoa seja afastada compulsoriamente, obrigatoriamente de casa. Qual que é o problema do abandono de lar? Porque, por exemplo, se a pessoa não vai procurar justiça e ela tem um problema, descobriu que foi traída, ou então estava apanhando, estava sendo maltratada de alguma maneira e resolveu sair de casa. Pode ser alegado depois de algum tempo, quando a separação for acontecer, na hora da separação dos bens, na hora de discutir com quem vão ficar os filhos. Eu já ouvi falar a respeito desse abandono de lar que pode prejudicar essa pessoa que foi embora. Qual que é o problema disso? Pode prejudicar como? O que é esse abandono de lar, doutor? Bom, o abandono de lar, a pessoa tem que pedir autorização para sair de casa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a partir da data que é deferida, que o juiz autoriza a separação de corpos, o regime de bens do casamento cessa. Ou seja, a partir dali, os deveres do casamento deixam de vigorar. Então, o dever de coabitação, né? O dever de fidelidade, né? A partir daquele dia que a separação de corpos passa a vigorar, se, por exemplo, a pessoa depois de um mês adquire um bem, um imóvel, esse imóvel já não, dependendo do regime de casamento, já não será mais partilhado. Por quê? Porque desde aquela data da separação, o casamento já está, digamos assim, desfeito, não é? Agora, basta fazer essa separação? Depois, evidentemente, isso é um primeiro passo, não é? A partir de então, né, para garantir que a partir dali todos esses deveres que eu acabei de dizer já deixaram de vigorar, né? E no decorrer no prosseguimento desse divórcio que a pessoa vai ter, ela vai discutir alimentos, guarda de filhos, questão patrimonial, divisão de bens, não é? E então a separação de corpos é esse primeiro passo, né? E pode ocorrer, como eu falei, basicamente em dois momentos. Se por acaso uma mulher, né, ela está sendo agredida pelo marido, não é? Ela não pode continuar sendo agredida e esperar que o divórcio, lamentavelmente a justiça é lenta, né? Ela não pode continuar sendo agredida e aguardar que seja definido, né? Então, o que é ela procura um advogado, ele entra com essa medida cautelar de separação de corpos e o juiz vai ver as provas, não é? E vai, eventualmente, determinar o afastamento dessa pessoa com a roupa do corpo, de casa. É uma coisa realmente muito drástica, não é? Agora, a separação de corpos, ela é aplicada nesses casos, como o senhor explica para nós, e geralmente acontece quando um dos dois não concorda também com a separação? Isso acontece muito, doutor? Acontece também, não é? Muitas vezes a separação de corpos, ela é pedida por ambos, até conjuntamente. Por quê? Para que, como eu disse, os deveres do casamento deixem de existir. Cessam, né? Ali naquele momento. Cessam naquele momento. Então, ela pode ser pedida tanto por ambos os cônjuges ou, por exemplo, o marido decide sair de casa. Então, como você bem disse, para evitar o abandono do lar, né, ele entra com uma ação na justiça e fala, olha, eu estou deixando a minha casa, né, então eu quero que o senhor autorize que eu vá embora, né? E o juiz autoriza imediatamente, facilmente, né? E a situação, que como eu disse é mais grave, de que a mulher ou o homem relata para o juiz
violências que estão acontecendo. Por exemplo, o homem está batendo nos filhos, né? Ou batendo na esposa. A mulher relata isso e o juiz, analisando as provas, boletins de ocorrência, lesões corporais, enfim, vai determinar, olha, determina que esse marido seja impedido de voltar para casa. Quem que faz isso? O juiz defere, não é? Aí o que ocorre? Com a ordem, um alvará de separação de corpos, um funcionário da justiça, que é o oficial de justiça, né, vai até a casa desse casal, né? Geralmente, até em alguns casos, vai junto com a polícia e informa, olha, meu senhor, por decisão do juiz, da justiça, o senhor está impedido de continuar aqui. Então, o senhor, por favor, se retire, pegue sua mala com seus pertences pessoais e rua imediatamente naquele momento. E é proibido de voltar para casa até uma segunda ordem, né? É muito interessante o senhor estar esclarecendo essas dúvidas, porque infelizmente existem mulheres que passam por problemas muito sérios com relação a isso, né, doutor? Que apanham, que às vezes veem o filho apanhando e não sabem o que fazer, e a justiça traz um amparo legal para essa mulher, então, né? Sem dúvida, traz um amparo legal e, mais do que isso, um amparo efetivo e imediato, não é? Qual que é o primeiro passo? Como fazer essa separação de corpos? Aonde tem que ir? Precisa de advogado? Faz o quê? Obrigatoriamente é necessário um advogado. Evidentemente que esse advogado não precisa ser um advogado particular. Há a Defensoria Pública, não é? Que presta esse serviço de forma gratuita, não é? E essa pessoa que necessite desse auxílio, procura, enfim, um advogado e relata o que está acontecendo, leva eventualmente as provas que tiver, né? É muito importante que... Por exemplo, um boletim de ocorrência, no caso da mulher que apanha, isso conta? Conta, mas é um início de prova apenas, um boletim de ocorrência. Por quê? Porque um boletim de ocorrência é uma coisa unilateral, né? Boletim, você chega na polícia e fala a sua versão das coisas, né? Então, pode ser provas testemunhais, né? A vizinha que vizinha, viu. Tá. Enfim, fotos, né? Um exame de corpo de delito. Não é verdade? Ficou roxo, vai lá, faz o exame. Exatamente, porque sem esquecer que nós estamos falando aqui na área civil, né? A mulher que eventualmente é agredida também tem a esfera criminal, né? Claro. A lei da Maria da Penha, que protege a violência doméstica, né? Então, munida de todas essas provas, ela procura um profissional, esse profissional entra na justiça e, por exemplo, no dia que o advogado ingressa com a ação relatando uma violência contra ela, a mulher, contra os filhos, o juiz imediatamente já analisa aquilo e no mesmo dia? E pode deferir aquela liminar e botar o homem para casa nesse mesmo dia. No mesmo né? dia isso no pode mesmo acontecer. dia. Desde que as provas, evidentemente, sejam robustas. Porque a gente está falando de uma coisa muito grave, né? Claro. Colocar alguém para fora de casa, né? Se as provas não forem, digamos assim, você citou, um boletim de ocorrência, né? O juiz pode chamar o homem, no caso, vamos dizer, no nosso exemplo, pode ser o contrário, mulher, né, que agride o homem, enfim, mas é mais comum, né? O juiz pode chamar o homem lá no fórum, né? Marcar uma audiência e pedir para que ele explique o que está ocorrendo. Né? Chegou uma pergunta pra gente do Pedro, é isso? Ele fala assim, minha tia chama Bruna e ela está com uma dúvida em uma coisa e ela quer se separar de seu marido e ele tem mais condições financeiras que ela e os filhos gostam mais dela do que do pai. Com quem o juiz vai escolher para ficarem as crianças? Com a mãe ou com o pai? Acho que essa questão financeira conta até que ponto, doutor? Não, conta em termos, né? Quando envolve crianças, a primeira coisa primordial e talvez até talvez não, é a mais importante. O juiz vai analisar qual dos pais oferece melhores condições para criar a prole. Afetivo também conta, né? Sem dúvida, não conta só muito, a questão não só financeira, né? No caso, então, aí do seu telespectador, muito provavelmente as crianças, digamos, vão ficar com a mãe, né? E o pai será obrigado a pagar pensão, né? A essa mãe para que ela tenha os meios para cuidar das crianças, né? Obrigada pela participação. Como é o nome dele mesmo, Thiago? Dela é Bruna, né? Da tia dele. Pedro e Bruna, obrigada pela participação. Um beijo, tá? Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse para nós. Nesse caso dessa separação de corpos, vamos supor que aconteceu uma briga ou que houve uma traição, alguma coisa assim, e os dois acham por bem, num primeiro momento, fazer essa separação de corpos. Eles entram na justiça. Também é rápido nesse caso? Sim, também é super rápido. Inclusive, o juiz autoriza, se ambos, né, eles decidem, enfim, amigavelmente, né, fazer essa separação, o juiz aí mais rapidamente ainda vai deferir.
né? Para que um dos dois saia de casa. Acontece muito, né? O casal conversa e chega à conclusão que realmente não há como dali prosseguir, né, com a relação, né? Um dos dois vai deixar o lar, né? E para evitar que seja depois alegado que a pessoa abandonou a família, aquele negócio todo, eles pedem uma autorização e o juiz dá, né, essa autorização de imediato, porque é um acordo entre os dois, né? Não há Agora, briga. doutor, tem uma reversão fácil essa separação de corpos? Sim, a separação... Bom, se for que nem nós estamos falando amigavelmente, né? A separação de corpos não é um divórcio ainda, né? A qualquer tempo as pessoas podem... Vamos pensar que foi uma traição, eles brigaram, mas aí passou um tempo, os dois esfriaram a cabeça, um pediu perdão, é o amor da vida um do outro, tal, vamos voltar. E aí, o que tem que fazer, doutor? Volta para casa, né? E pede para o advogado, que provavelmente foi comum para os dois, né? Que avise apenas ao juiz que a ação acabou, né? Que eles se reconciliaram, né? Agora, se for apenas uma das partes que pediu a separação de corpos porque estava sendo agredida, porque estava sofrendo ameaças, porque os filhos estavam sofrendo algum tipo de abuso, aquela coisa, evidentemente que não é a mesma coisa, né? Você entrou na justiça com provas, reclamando, aí não dá para você querer... Infelizmente, a gente vê muitas mulheres nessa situação, doutor. A própria Lei Maria da Penha teve que fazer algumas alterações por causa disso. A mulher ia lá, falava que estava apanhando, aí o homem vinha, falava que amava, ela ia tentar retirar o que ela tinha dito, retirar o que ela tinha falado. Não pode mais fazer isso. Eu queria que o senhor falasse agora, doutor, também, se a mulher entrou, depois o homem veio bonzinho, falando que não, que quer voltar para casa, não pode. Exatamente. Tem que pensar muito bem, né? Primeiro para entrar com a ação e depois, quando eventualmente essa liminar para afastar o marido é deferida, né? A mulher tem que tomar todos os cuidados, porque se ele fez uma vez, fez outra vez, por que mudaria, né? E o homem, por vezes, para poder voltar para casa, né? Fica bonzinho uma semana. A gente vê esses casos se repetindo, né, doutor? Muito, né? Acontece realmente diariamente na justiça, né? Infelizmente. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse para nós a respeito da separação de um modo geral. A gente viu de um tempo para cá que agora ficou, infelizmente, na minha opinião, mais fácil se separar. E eu queria que o senhor falasse para nós, a separação de corpos é uma boa alternativa até para os dois pensarem bem se o que eles querem é o divórcio? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma porque a separação de corpos é uma coisa reversível, não é? Né? O divórcio, hoje, como você bem diz, antigamente havia separação judicial, né? E que deixou de existir, né? A Constituição foi mudada há pouco tempo, né? Uma emenda constitucional, em 2010, né? E que hoje em dia a pessoa pode casar num dia, na semana seguinte pode se divorciar. Né? Então, a separação de corpos pode ser usada também nesse sentido, para que as pessoas maturem, né? Pensem, avaliem se realmente é o caso de, eventualmente, se divorciarem posteriormente, né? Porque casamento é uma coisa séria, né? Agora, doutor, esse divórcio mais rápido, no caso de terem filhos, por exemplo, ele pode ser feito assim rápido também ou muda alguma coisa? Não, o fato de, em primeiro lugar, se não houver filhos, né? O divórcio pode ser feito até mesmo em cartórios. Né? Agora até em cartório pode fazer, isso, né, se não doutor? houver menor, sim. Né? Se houver criança, não. Aí, obrigatoriamente, tem que ser na justiça e pode demorar mais tempo, né? Tudo vai depender, evidentemente, se é um divórcio consensual ou litigioso. Se for consensual, no mesmo dia a pessoa se divorcia. Né? No mesmo dia? Exatamente. O advogado entra com a ação... Mesmo tendo crianças, mesmo tendo os filhos. Mesmo tendo crianças. O Ministério Público, né, vai analisar aquela petição, vai ver se os direitos das crianças estão sendo... quem vai pagar a pensão, se o valor da pensão está correto, como que vai ser a guarda, quem que vai... se o pai ou a mãe, enfim, vai ter direito de visitas, enfim, se os direitos das crianças estão sendo cuidados, né? O promotor dando o ok, as partes, juntamente com o advogado, vão à sala do juiz, né? E o juiz vai passar aquele documento com eles, vai ver se está tudo direitinho e já decreta o divórcio imediatamente. Aí é irreversível, né, doutor? Depois que quiser ficar junto, tem que casar de novo, né? Tem que casar de novo, exatamente. Então tem que ter muita certeza do que vai fazer, né? E às vezes as pessoas, né, tão nervosas por algum motivo e tal, e na raiva fazem coisas e depois se arrependem. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse para nós. Quando a gente fala sobre essas questões de família, a gente sabe que os sentimentos são muito envolvidos nisso, né? A gente sabe que às vezes as crianças ficam no meio da briga dos pais e são usadas como massa de manobra. A gente sabe que às vezes as pessoas se divorciam
por motivos bobos, assim, porque já estão com a relação muito desgastada. E eu queria que o senhor explicasse para nós quem procurar, que advogado procurar, na hora em que a pessoa está pensando em fazer uma separação. Isso faz diferença, doutor? Faz diferença, né? O advogado no direito de família, né? Além de profissional da área do direito, ele tem que ser uma pessoa que converse com o cliente, que dê, enfim, que traga ideias, que faça a pessoa pensar realmente se é isso que ela quer, né? Se ela quer o divórcio realmente, né? E esse advogado vai, eventualmente, se não houver jeito, né? Vai tomar as medidas judiciais para que o divórcio seja efetivado. É melhor que seja um advogado para os dois ou isso não faz diferença? Se for consensual, né, se ambos estão de acordo em tudo, partilha de bens, alimentos, guarda das crianças se houver, né, visitas, se tudo for consensual, pode ser um advogado, não tem problema nenhum. Agora, se há algumas discordâncias, é melhor que cada um tem o seu advogado, até para que os advogados conversem e não o casal. Entendeu? Porque, veja, se as partes estão pensando em se divorciar, é porque eles já estão... Já está desgastado o negócio. Não tem muito diálogo, né? Então, essa conversa sobre valor de pensão, guarda de filhos, pode tornar as coisas muito mais difíceis, né? Então, às vezes, é melhor que os advogados conversem entre si e evidentemente, ouvindo os clientes, né? Façam a coisa da forma menos traumática possível, né? Agora, doutor, por quanto tempo é válida a separação de corpos? A separação de corpos, ela, em tese, é válida por 30 dias. Por quê? Porque em 30 dias, não é que ela é válida por 30 dias, em 30 dias, essa pessoa que ingressou com a separação de corpos, ela tem que pedir o divórcio. Mas hoje em dia, a jurisprudência, enfim, os nossos juízes, os nossos tribunais estão deixando que essa separação de corpos, mesmo que não entre com esse divórcio nesse prazo de 30 dias posterior, a separação de corpos continua vigorando. Né? Porque você imagina, digamos que um homem seja afastado de casa porque pratica violência contra a família, né? E a mulher consegue eliminar de separação, já afasta o marido, mas por uma razão ou por outra não entra com o divórcio imediatamente e tal, e demora mais do que 30 dias. Não tem cabimento que essa liminar deixasse de ter valor e o indivíduo pudesse voltar para casa, né? Então, nesse aspecto de direito de família, a justiça tem sido bem maleável, não é? Então, essa separação de corpos vai perdurar enquanto for necessário. Né? Agora, doutor, então a pessoa tem um prazo, mais ou menos, né? De 30 dias para entrar com o pedido do divórcio. E no caso de uma das partes não concordar com esse pedido, o processo tem que ser litigioso, é isso? Sim. Se não houver a concordância, não é? Uma das partes vai ingressar com o divórcio e a outra parte vai ser intimada dessa ação, citada, né? Vai apresentar sua defesa e o processo vai... Por que demora tanto mais, doutor? Mas, veja bem, não há como a pessoa pode discutir numa ação de divórcio valor de pensão alimentícia, visitas dos filhos, guarda de filhos, patrimônio, né? Mas o divórcio em si vai ser concedido, né? Não existe hoje em dia... A pessoa não pode ficar obrigada a ficar casada com ninguém, isso né? Não tem a dúvida que o divórcio em si vai ocorrer. O que pode ser complicado são todas essas questões financeiras, de filhos e tudo mais, isso exatamente, sim. Exatamente. Agora, a pessoa não pode pensar que vai conseguir não dar o divórcio para outra, isso não existe. Não existe. Antigamente, até vez por outra, a gente vê em novela, alguma coisa assim, eu não lhe dou a separação ou o divórcio. Hoje em dia não há mais separação, né? Mas eu não vou lhe dar o divórcio, né? Não tem isso, né? Não o existe, divórcio, né? Se uma pessoa quiser, ele vai ser concedido. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, Ninguém é obrigado Mas a a ficar gente com espera ninguém. que os casamentos durem para sempre, viu? É isso que a gente espera, né, doutor? Sem dúvida, né? Agora, quem quiser entrar em contato com o doutor, então anote o telefone 0 operadora 11 30 32 36 38, 0 operadora 11 30 32 36 38. Tem o site também www.aesadv.com.br. O e-mail é celiocássio@aesadv.com.br. Doutor, mais uma vez, obrigada, viu? Prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, ainda